Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? Diz o salmo da liturgia de hoje. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? Você está nesse dia de hoje, você está com medo, você está preocupado com alguma coisa? Pois acredite nessa presença amorosa de Deus na tua vida nesse dia de hoje. Não devemos ter medo e não devemos nos preocupar, porque com certeza Ele está do nosso lado e Ele vai nos ajudar. Para isso precisamos acreditar que Ele não nos deixará sozinhas, sozinhos nesse mundo. Ele está do nosso lado. O nosso Deus está do nosso lado. E acreditando nesse nosso Deus, acreditando que Jesus ressuscitado está com cada um de nós, é que nós queremos agora, neste momento, rezar, trazer presente no nosso coração todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Podemos, em voz alta, repetir o nome das pessoas que você conhece e que você quer trazer presente agora para a nossa oração. Queremos rezar, trazer presente Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, Milena Coelho. Queremos trazer presente a Maroli, a Meire Correia, a Jane Cléia Freitas, a João Jesus Silva, a Simone Raquel, a Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa. Queremos também rezar, trazer presente a Tereza Bezerra, o seu filho Ricele Bezerra, Rita de Cássia, Elaine Carvalho, Dona Albertina Veloso. Queremos rezar também pela Rafaela, pela Rosineide Maria Lins, pelo Luiz Carlos Brito Santana, pela Osita Maria Granja, Maria das Dores de Jesus, José Carlos de Jesus, Maria das Dores de Assis e José Carlos de Jesus, Natália Rodrigues Neres da Silva. Vamos mais uma vez nos unir neste momento, entrar em comunhão com todas as vítimas da guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram.
Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes, e todos comeram o quanto quiseram. E todos comeram o quanto que queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho de João traz 7 sinais e esse Evangelho de hoje é o 4º sinal. Lembrando que o primeiro sinal, bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, e o último, a ressurreição de Lázaro. Hoje nós estamos diante do 4º sinal, a multiplicação ou a partilha dos pães. É interessante observar que o texto traz alguns versículos muito interessantes. Diz que uma grande multidão seguia Jesus, porque viam, né, os sinais, porque viam todos os sinais, ou seja, os milagres que Jesus, porque João vai chamar de sinais, outros evangelistas chamam de milagre, que são sinais. E por isso muita gente ia ao encontro de Jesus, pedindo, né, sobretudo a cura das doenças. E aqui Jesus vai subir a montanha. Nós já sabemos que quando Jesus sobe a montanha, é porque ele quer ficar sozinho com os seus discípulos. Às vezes ele vai sozinho, ou às vezes ele vai acompanhado dos seus discípulos para rezar, para entrar em comunhão com o Pai. E aí ele vai de longe, diz que ele está sentado, de longe ele vai enxergar uma grande multidão. Né? Ele ergue os olhos para o alto, ou para frente, e ele da montanha, e ele vai enxergar ali uma grande multidão, né? E é interessante que o Evangelho diz que ele viu essa grande multidão e ele tem compaixão. Então Jesus é muito sensível, né? Ele é muito sensível. Então ele tem compaixão da grande multidão que vem ao seu encontro. E aí então que Jesus vai dizer: onde vamos comprar pão para esse... Não, na verdade, então Jesus disse a Filipe, né? Ele vai dizer para um dos seus discípulos: onde vamos comprar pão para eles comerem? O Evangelho diz que Jesus sabia muito bem o que ia fazer, mas ele quer a ajuda dos seus discípulos. Se a gente olha, até hoje, Jesus sabe o que vai fazer com determinadas situações, mas ele quer testar também a nossa sensibilidade, a nossa capacidade, né, de ter compaixão, e se a gente realmente sabe o que fazer diante de uma situação dessa. Uma grande multidão que está faminta, que precisa comer. E Jesus vai falar né, ele fala simplesmente para testar Filipe, pois ele já sabia o que ele ia fazer. E Filipe vai dizer: nem meio ano de salário bastaria para dar comida para tanta gente. Portanto, o discípulo, o Filipe, já vai dizer: olha, é impossível, Senhor. Portanto, melhor mesmo, no outro evangelho diz: olha, despede essa multidão, manda essa multidão embora, que nós não podemos fazer nada. E muitas vezes também nós nos comportamos assim. Diante de uma situação ou de diversas situações, às vezes nós nos comportamos como Filipe, né? Não podemos fazer nada, nós não temos condições, portanto, é melhor, né, mandar embora, é melhor mandar esse povo ir para suas casas, para comer lá na sua casa, né, nas suas casas. E aí é interessante que um outro discípulo, e aqui cito o nome, o André, ele percebe, ele sabe, né, que tem ali no meio um rapaz, né, algumas Bíblias dizem que tem um menino, tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas esse André também não acredita, né? Porque ele logo em seguida ele vai dizer: mas o que é isso para tanta gente? Se a gente olhar as características dos discípulos, eles são muito pessimistas, eles não acreditam que Jesus pode fazer o milagre. Mas a gente precisa descobrir aonde está o pão e aonde está o peixe, né? Se a gente descobre, o resto é com Jesus, ele vai fazer o milagre acontecer, né? Mas a gente precisa descobrir onde está a solução. O problema é que muitas vezes a gente já faz como os discípulos de Jesus. Ah, não dá, deixa para lá e pronto. E aí assim a coisa continua, né? Tanta gente necessitadas, tanta gente passando fome, tanta gente necessitada, tanta gente passando fome e a gente com os bracinhos cruzados porque não tem jeito. A gente logo diz, não tem jeito. Foi sempre assim, ou é muita gente, não podemos fazer nada, e a gente fica com nossos bracinhos cruzados. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Com a gente, né? E aí, esses dois peixes, esses 5 pães, esses 2 peixes, vai ser a solução para aquele grande problema, né? Para os discípulos. Porque é a partir daqui que Jesus começa a fazer o milagre. E o milagre não é feito de qualquer jeito, não. Primeiro tem a contribuição da própria comunidade, tem alguém que tem algo na comunidade. Certamente não era só aquele menino que tinha pães e peixe ali naquele momento. Certamente tinha mais gente. A gente pode imaginar quando o menino coloca à disposição o que ele tinha à disposição de Jesus, certamente mais gente também deve ter se sensibilizado e deve ter colocado muito mais coisa à disposição de Jesus. Mas para que o milagre aconteça e para que o pão realmente se multiplique, é necessário que a comunidade tenha uma certa organização. Por isso que Jesus vai pedir que todos se sentem, todos devem ficarem sentados. Porque se fica em pé vai ser uma bagunça, olha, e não vai dar mesmo. Mas, no entanto, é preciso uma organização. Primeiro descobrir onde está o pão e onde está o peixe. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa é a nossa missão hoje. Descobrirmos onde é que está o pão e onde é que está o peixe. Talvez esteja com você. E aí, você vai ter a coragem, você vai ter coragem de colocar à disposição de Jesus para que o milagre realmente aconteça. É necessário cada um de nós colocarmos tudo aquilo que a gente tem à disposição de Jesus. O problema é que a gente não coloca, a gente guarda, né? A gente guarda e muito bem guardado. Então não é colocado à disposição, né? E aí cada um fica com o seu lá trancadinho. E aí o milagre não acontece. Quando isso acontece, quando cada um fica com o seu pedaço, com o seu pão guardado, o milagre não acontece. Com certeza não acontece. É interessante lembrar que a solução está no menino. Portanto, alguém, e a gente já sabe que a criança, o menino, um rapazinho, ele não tinha nem, não era ninguém, né, para aquela sociedade da época. No entanto, é aquela criança, é aquele menino, é aquela pessoa simples e comum que tem a solução. E essa solução, ele tem a solução. Porém, se ele tivesse guardado, tivesse escondido, né, com certeza essa multidão não sairia de lá saciada. Pode ter certeza disso. Por isso, meu irmão e minha irmã. E é interessante lembrar que depois que todo mundo ficou satisfeito, olha que a multidão era bem grande, ainda sobrou muita comida. E aí a gente pode perguntar, será que foi para onde o resto de comida? O que sobrou? O resto não, o que sobrou? Né? Aquilo que foi recolhido, diz que recolham os pedaços que sobraram para não se desperdiçar nada. Né? O Frei Carlos Mestre, o grande biblista, ele diz assim, certamente até hoje nós ainda estamos comendo desse pão, comendo desse peixe. Né? Um milagre que aconteceu há mais de 2000 anos e continua saciando a fome de muita gente. Pode ter certeza disso. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos nesse momento pensar um pouquinho, né? O que eu tenho? Eu estou colocando à disposição de Deus? Eu estou colocando nas mãos de Jesus para que ele realize o verdadeiro milagre, o sinal, né?
que é de saciar a fome de tanta gente que nesse momento se encontra, né? Tanta gente que se encontra com fome, tanta gente que se encontra sem remédio, sem saúde, sem casa, sem moradia, né? Quanta gente a gente sabe que está passando por necessidade e nós estamos guardando os nossos pães. Que a gente tenha a coragem de abrir a nossa despensa e colocar tudo à disposição de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.